Olá, caríssimos irmãos! Hoje é dia de Todos os Santos. Muitos perguntam, mas como é que uma pessoa é declarada santa? Bem, vamos conhecer então. Quando alguém morre em fama de santidade, possui virtudes, as quais são admiradas pelas pessoas aos quais viveram com elas, e esta pessoa tinha um amor tão grande por nosso Senhor Jesus Cristo, morreu, como dizem, em fama de santidade. Qualquer fiel pode, transcorridos 5 anos dessa morte, embora o Papa tenha permissão para dispensar do prazo, pedir ao bispo da diocese, isso, da sua diocese, na qual a pessoa faleceu, por meio de um postulador, perito em história, espiritualidade e direito canônico, a abertura do processo de canonização, que é a inscrição no cânon ou o catálogo dos santos. Junto com o pedido, o libelo, é apresentado ao bispo uma boa biografia ou ao menos um relatório cronológico do falecido em odor de santidade, seus escritos, caso o tenha, além de uma lista com os nomes de testemunhas que possam depor no processo, em nível diocesano na ocasião oportuna. De posse desse material, e nada havendo contra a pessoa ser estudada, o bispo pede, enviando os dados que tem em mãos a Congregação para as Causas dos Santos em Roma, um documento que em latim se chama Nihil Obsta, nada em contrário. O mesmo prelado recorre também à Conferência Nacional dos Bispos, ou ao menos ao regional, do qual ele faz parte, e solicita o parecer dos irmãos no episcopado sobre a plausibilidade de ser ou não ser aberto o referido processo. Se for aberto, o bispo monta um tribunal composto pelo delegado episcopal, o promotor de justiça, o notário e outros, normalmente com sede na própria cúria diocesana, e passa a estudar o caso por meio de todo o material possível de ser recolhido, bem como da audição das testemunhas de visu sobre o que viram e de audito sobre o que ouviram. Nessa fase ocorre também a exumação do corpo do indivíduo em questão, chamado então pela Igreja de servo de Deus, a fim de que se comprove a sua existência, bem como se obtenham relíquias. Tal fase é a diocesana. Terminada essa etapa, passa-se à fase romana, por se dar necessariamente em Roma. Lá a Congregação para as Causas dos Santos recebe o material enviado com segurança, estuda-o e dá-lhe o decreto de validade se preencher os requisitos. Também lá é nomeado um relator da própria congregação, para, a partir dos dados já validados e novos requeridos, elaborar um documento chamado de positio, a comprovar que o servo de Deus praticou as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e cardeais, prudência, justiça, temperança e fortaleza, e a humildade e os conselhos evangélicos, pobreza, castidade e obediência, em grau heróico. Se teve fama de santidade na vida, na morte e depois da morte, ou se é mártir, foi assassinado por ódio à fé. É isso que é martírio, tá? Pronta a positio, ela fica aguardando a vez de ser avaliada pelos teólogos da Congregação para as Causas dos Santos, que podem lhe dar 3 tipos de votos. Positio, está aprovada. Suspensivo, requer algumas explicações mais detalhadas sobre um ou outro ponto, ou negativo, precisa ser reestudada ou refeita. Se tiver votos positivos, passa aos cardeais e bispos da mesma congregação, que a estudam com atenção e procedem com a mesma forma de votação. Sendo positivos os pareceres, a causa vai à análise do Papa que, aprovando-a, dá ao servo de Deus um novo título, o de venerável. Passado esses trâmites e havendo uma cura cientificamente inexplicável diante da análise médica, a Igreja age na Congregação para as Causas dos Santos da mesma forma que fez na positio sobre as virtudes e fama de santidade. Se os votos forem positivos, o caso vai para o Santo Padre, que pode então declarar ter havido um milagre de Deus pela intercessão do venerável, marcando o ato contínuo a data para sua beatificação. Esta é a cerimônia presidida pelo próprio Papa ou por legado seu, via de regra, o cardeal prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, em Roma ou onde viveu e atuou o beato. A beatificação dá direito de culto público nas regiões ligadas ao beatificado. No caso de um mártir, se dispensa o milagre. Com outro milagre, exigido agora também para um mártir após a data da beatificação,
o beato se torna santo e é venerado na igreja inteira. Então vem aquela grande pergunta: ora, então por que uma pessoa que já foi declarado beato precisa confirmar milagre depois de morto? Bom, é muito simples: para confirmar que ele está no céu, porque apenas aqueles que estão no céu podem, por sua intercessão, pedir a Deus para que faça um milagre na vida de um fiel. Então, vamos dar uma visão resumida e simplificada de todo esse processo. Primeiro, a fase diocesana. O processo começa em nível diocesano na diocese em que a pessoa viveu ou faleceu. A diocese reúne evidências sobre a vida, virtudes e fama do candidato. Abertura do processo. Após uma análise cuidadosa das evidências, o bispo diocesano pode solicitar a abertura do processo de canonização ao Vaticano. Terceiro, servo de Deus. Após a abertura do processo, o candidato é chamado de servo de Deus. Uma comissão de teólogos, historiadores e especialistas é nomeada para investigar a vida, escritos e virtudes do servo de Deus. 4. Virtudes heróicas. Se o servo de Deus for considerado alguém que viveu virtudes heróicas, ele pode ser chamado de venerável pelo Papa. Essa declaração reconhece que o candidato viveu uma vida de santidade exemplar. 5. Milagres. Após a declaração de venerável, a investigação de pelo menos um milagre atribuído à intercessão do venerável é necessária. O milagre deve ser um evento extraordinário, inexplicável cientificamente e ocorrido após a morte do venerável. Beatificação. Se o milagre for reconhecido como autêntico, o venerável pode ser beatificado, passando a ser venerável em determinadas áreas ou comunidades. 7. Segundo milagre. Para a canonização é necessário o reconhecimento de um segundo milagre ocorrido após a beatificação e atribuído à intercessão do beato. 8. Canonização. Após a confirmação do segundo milagre, o Papa pode proceder com a canonização. O santo é inscrito no cânon dos santos e sua veneração é estendida a toda a Igreja Católica.